Enxertos de Luz, obra A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Nossa proposta é extrair alguns trechos da obra que retratem o pensamento do autor, sem fazer qualquer comentário pessoal às ideias e concepções de Bittencourt Sampaio. Notas ao canto 15. Falando em linguagem figurada, mas apropriada às inteligências da época, proclama a ação superior e diretora do Criador sobre a nossa humanidade, por seu intermédio, como Messias encarregado do nosso desenvolvimento e do nosso progresso. Explica os caminhos e os meios de realização desse desenvolvimento e desse progresso, as condições únicas segundo as quais podem ser obtidos, a expiação que atinge os que se afastam da estrada do Senhor. Mostra-lhes o laço que os une a Ele, o meio de cumprirem fielmente a missão que tinham de desempenhar na terra, a observância dos mandamentos divinos. Aqueles que, violando o duplo mandamento de Deus, que Jesus declarou conter toda a lei e os profetas, e que implica a observância do decálogo e a obrigação para cada um de fazer sempre aos outros o que quereriam que os outros lhe fizessem, se afastam dos carreiros traçados por ele e se comprazem no mal. Aí são deixados por inviolável o seu livre-arbítrio, mas com a responsabilidade que dele decorre. Seus maus atos, então, não produzem no fogo da expiação senão cinzas, como o sarmento queimado, donde os serem desterrados para condições inferiores. O Senhor acompanha com piedoso olhar os que seguem os carreiros traçados pelo Divino Mestre e cujas obras são boas. Dá-lhes facilidade para se melhorarem ainda mais, por meio de provas e missões, a fim de que produzam frutos em abundância. A prédica de Jesus concorrera para lhes desenvolver as faculdades. O desejo ardente que tinham de obedecer, o amor sem limites que votavam ao Mestre, faziam que rápido avançassem no caminho do progresso. A inspiração do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor, que os tinham de assistir e guiar, ajudá-los-ia e sustentaria na tarefa que iam desempenhar. Nenhum pode dar bons frutos, fazer boas obras, se não vive no tronco da videira, que Jesus personifica e que é o amor e a verdade. Jesus é o tronco da videira e todos os homens são nele, como o eram seus discípulos, as varas. Ele os protege e a todos governa, pois só ele é encarregado do desenvolvimento e do progresso de todos. Aquele que permanece em Jesus, muitos frutos dará. Aquele que segue com perseverança e sem se afastar do caminho, a moral que ele pregou, progride e se purifica, avança moralmente e intelectualmente com rapidez e, ajudado pela inspiração divina, que o Cristo lhe transmite hierarquicamente pelos espíritos superiores, dá muitos frutos por suas provas ou missões. Se alguém deixa de seguir a moral que Jesus pregou e se afasta da sua prática, empenha-se no mal, sucumbe em suas provas. Ficará estacionário como todo espírito criminoso, mas quando soar a hora da expiação, esta o alcançará, e ele arderá no fogo do remorso, que lhe fará nascer no íntimo o desejo de reparar o mal e progredir por meio de novas provas nas esferas inferiores onde tenha sido lançado. Os que permanecem em Jesus, isto é,
que permanecem no caminho que ele traçou, não podem pedir senão o que é justo e bom, e para lhe ser concedido quando e nas condições que só Deus estabelece e determina. Tudo o que o Divino Mestre disse é ensinamento para a humanidade. Ele recomenda aos seus discípulos que uns aos outros se amem, como ele os amou, e assim que pratiquem a lei do amor entre si e para com todos os homens, como ele a praticou em toda a sua extensão. Por este mandamento, o Divino Mestre faz um apelo à fraternidade universal, pela reciprocidade e solidariedade no amor. Dá aos homens, pelo que se refere ao amor universal na terra, o maior ensinamento que os evangelhos contêm. Com efeito, o amor puro e devotado não é a fonte de todas as virtudes, a base do dever, o fim de todas as aspirações? Aquele que ama a Deus não pode deixar de esforçar-se por cumprir, com zelo infatigável, os mandamentos que dele recebeu. Tem de amar a seus irmãos com tanta abnegação, devotamento, caridade, quanto tem sido amado daquele que se fez homem para ensinar o amor aos homens. Tem de ampliar seu amor a todos os seres da criação, porque todos são obra do Pai. Todos concorrem para a sua glória. Todos são um hino vivo em honra do Criador. Os espíritos inferiores encarnados, não obedecendo à lei do amor, natural no coração do homem, odiavam aquele que é todo amor. Não devemos tomar a palavra odiar no sentido que se lhe dá em nossa linguagem. Não se tratava de um sentimento de ódio pessoal. O termo significa, quanto a Jesus, falta de atração para ele e, por conseguinte, de submissão às inspirações que ele e os bons espíritos não cessam de transmitir aos homens, conforme os respectivos graus de desenvolvimento. Quanto aos apóstolos, significava que necessariamente encontrariam os mesmos sentimentos que o Mestre encontrara, e que também contra eles se traduziriam em violências e perseguições físicas, e até contra alguns no derradeiro suplício, não por causa de suas pessoas, mas por causa da doutrina, da palavra que eram encarregados de espalhar. Se os apóstolos fossem do mundo, isto é, se fossem espíritos atrasados e maus, como a maioria dos homens de então, não seriam odiados, porque neles o mundo teria amado o que era seu. Mas, como foram escolhidos por Jesus fora do mundo, como eram espíritos bons que encarnaram para ajudar o Divino Mestre na obra de amor universal, de amor sem limites, conforme o declarou o próprio Jesus, não podiam atrair a si os maus, antes os repeliriam para sofrerem as provas inerentes às suas missões na terra. Se perseguiram a Jesus, não podiam deixar de perseguir-lhe os discípulos, porque não é maior do que o Senhor, o servo. Entretanto, diz o Divino Mestre: se eles guardarem a minha palavra, guardarão a vossa. É que os apóstolos não ensinariam outra coisa mais do que as verdades que lhes seriam reveladas pelos espíritos prepostos que haviam de os assistir. Visto que eles estariam com Jesus, e este com eles pelo pensamento, inspirando-lhes os meios de bem cumprirem a divina missão de que foram incumbidos. A voz do alto fazendo-se ouvir, aqueles que fecharam voluntariamente os ouvidos se tornaram criminosos, pelo repelirem o ramo de oliveira que lhes era oferecido. São, por isso, condenados a arrastar-se muito tempo ainda no lodaçal do vício. Atraem a si a condenação, repelindo a graça. Odiar a Deus
e ao seu enviado é recusar-se a seguir a lei divina do amor que Jesus exemplificou. É, por conseguinte, ficar afastado do Pai e do seu enviado, visto que o amor é o único sentimento que pode aproximar de ambos a criatura. Não é odiar ao Pai recusar-se o homem a elevar-se até Ele? O espírito, que é chamado a progredir e que recusa atender ao chamamento, prende-se por essa recusa à inferioridade. Não se suponha, porém, que uma espécie de força fluídica o impeça de elevar-se. São, ao contrário, os seus fluidos inferiores que o retêm nas esferas que lhe correspondem, enquanto o desejo de progredir não se manifesta nele. Porque o espírito tem o livre-arbítrio, tem inteligência independente e livre para querer estacionar ou avançar. É ele, pois, que por seus pendores, seus instintos, seus sentimentos, estabelece as relações similares a que, segundo a natureza da atração fluídico-espiritual que provoca, se torna acessível às influências maléficas. Prende-se, repetimos, à inferioridade, ou se eleva. É ele que, por seus atos e conforme o uso que faz do livre-arbítrio, provoca a aplicação, ou da lei imutável da estagnação, que é a lei imutável do sofrimento, da expiação, ou da lei também imutável do progresso, lei inelutável através dos tempos e dos séculos, como o é a da perfectibilidade sob o império da providência divina. Perfectibilidade cujos caminhos e meios de realização a revelação espírita já nos tem, dentro de certa medida, desvendado, do ponto de vista da nossa humanidade. Para Deus não há, como há para nós, suas criaturas, passado, presente e futuro. Tudo constantemente se acha patente ao Senhor na eternidade. O Espírito da Verdade, que só do Pai procede, são a luz, a ciência, a verdade que seus mensageiros, os Espíritos, quer errantes, quer encarnados, trazem aos homens. Aqueles por meio da inspiração ou ação mediúnica, estes pela palavra. Os apóstolos, tendo encarnado para cooperarem na sua missão, estavam com ele desde o princípio dessa missão e, portanto, tinham de dar ao mundo testemunho dele como Messias de Deus, baixado à terra para doutrinar e salvar toda a humanidade. Relativamente ao futuro, deve-se entender pelo Espírito da Verdade, cuja vinda Jesus anuncia, os Espíritos do Senhor, quer errantes, quer encarnados, seus mensageiros, nos tempos da Era Nova que se abre diante de nós, os quais serão enviados na época vindoura para acabar de espargir a claridade sobre o mundo. Os novos mensageiros encarnados virão dar, pela palavra, testemunho de Jesus, espalhando a claridade e o amor pelo exemplo, e progressivamente a luz, a ciência, a verdade que procedem do Senhor Todo-Poderoso, de quem Jesus é o representante para este planeta, missão que Ele próprio virá completar e sancionar, mostrando-nos a verdade sem véu, logo que a pureza dos nossos corações e o desenvolvimento das nossas inteligências nos tornarem capazes e dignos de recebê-la e compreendê-la.